Olá, meu amigo, minha amiga. Bem-vindo a mais uma aula. Na nossa aula de hoje, estaremos dando continuidade acerca dos diodos de LEDs, onde vamos falar um pouquinho acerca disso, de polarização direta e polarização reversa, e logo em seguida vamos fazer o cálculo do diodo limitador e iremos construir um pequeno circuito que teríamos já calculado. Muito bem. Aqui no primeiro exemplo, esse aqui é um exemplo, temos um caso de um diodo LED que foi associado de uma forma reversa. Ó, repare que o cátodo está diretamente aonde? Na fonte. E o ânido, que é o polo positivo do diodo LED, foi canalizado aonde? Na referência. Então, esse diodo LED ele não vai entrar em funcionamento assim como vimos na nossa aula anterior. Então, se a gente for associar o diodo LED em uma polarização reversa, simplesmente o LED não vai entrar em funcionamento. Agora, aqui, atenção, que nesse primeiro exemplo, também, para que o LED não venha queimar, porque há duas versões. Aqui o LED simplesmente não acionar, não ligar, porque foi inversamente polarizado. E quando a gente for retificar e colocar ele na posição correta, ele acender e emitir a luz. Mas isso vai ocorrer quando a tensão da fonte for ideal para o LED. Então, vamos lá supor que essa fonte aqui libera uma tensão de 1,8 e uma corrente de 20 mA, né? Que é uma tensão bastante normal para o funcionamento aqui do LED. Então, se a gente voltar a colocar ele na posição correta, ele vai entrar em funcionamento. Mas se formos já inverter, ele vai se comportar como um componente aberto, ele não vai conduzir. Agora, aqui temos uma outra situação. Temos o diodo LED, que foi polarizado de uma forma direta. Repare que o polo positivo vai, no sentido convencional, né, vai permitir com que haja uma circulação de corrente do polo positivo para o polo negativo, usando o sentido convencional da corrente. Então, nessa situação, onde temos a polarização direta, o LED vai entrar em funcionamento. Claro, se a lâmpada funcionar com uma tensão e a fonte também retirar uma tensão ínfima, né? Aqui podemos pôr 2 volts. 2 volts aqui, essa lâmpada aqui é laranja. Essa aqui é uma lâmpada vermelha. Então, a lâmpada laranja recebeu a tensão de 2 volts e uma corrente de 20 mA numa polarização direta e o LED entrou em funcionamento. Agora, nesse outro exemplo, já temos uma situação meio delicada. Temos uma fonte que vai liberar uma tensão de 8 volts. Já que a tensão é de 8 volts, a lâmpada pode ser verde, uma lâmpada verde. A lâmpada verde, vimos que a tensão mínima, né, a tensão de funcionamento é de 2 volts. E a corrente também é de 20 mA. Só que essa tensão é maior para
o LED aqui de 2 volts. Por mais que o diodo esteja polarizado diretamente aqui nessa fonte, se a gente não for a colocar o resistor ideal para poder diminuir a corrente que vai fluir, o que vai acontecer é que o LED vai queimar na hora. Então, por isso que existe uma fórmula que a gente vai aplicar dentro em breve para podermos descobrir o resistor ideal para esse efeito. Essa fórmula consiste em descobrir o valor da resistência. Assim como vimos nas nossas aulas anteriores, que a forma para calcular a resistência, nesse caso, seria, vamos lá usar essa caneta, resistência vai ser igual a tensão sobre a corrente. Então, com base nessa fórmula, vamos conseguir obter o valor da resistência. Mas como é que queremos deduzir essa fórmula aqui em 500, o professor? Já que aqui temos duas tensões, né? Temos a tensão do LED e temos a tensão da fonte. Ao chegar, diremos que a resistência será igual ao valor da fonte. Então, aqui temos 8 volts menos o valor da tensão do LED. Quanto é? São 2 volts. Então, menos 2, já temos a tensão, sobre o valor do I. Qual é o valor do I? São 20 miliamperes. Vamos colocar 0,02 amperes. Convertir de miliamperes para amperes. Então, nesse caso, fica 0,02 amperes. Então, logo, a resistência vai ser igual a 8 menos 2. Então, teremos 6 divididos por 0,02A. Então, pegando aí na máquina, teremos como resultado final, resistência vai ser igual a 300 ohms. Então, para essa situação, teríamos que colocar um resistor de 300 ohms para que um diodo LED não venha a queimar. Nós iremos construir essa fonte aqui, né, onde vamos poder aplicar o que nós vimos nessa fórmula aqui. Depois da gente ter construído, vamos voltar para criarmos mais 2 exemplos. O resistor que eu encontrei aqui não é de 300 ohms, né, que tem aqui na minha bancada, ultrapassa ligeiramente os 300 ohms. Aqui, esse aqui é de 320 ohms, contando lá com a tolerância. As suas cores são laranja, 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 a castanho e bronze. Muito bem, vai servir. Eu posso colocar um resistor ligeiramente acima, só que nunca e jamais um resistor abaixo. A fonte já está aqui posicionada a liberar uma tensão de 8 volts, assim como vimos lá no nosso quadro. Aqui, esse polo maior vai ser nosso positivo. Então, eu vou colocar dessa forma. Então, vou colocar o nosso resistor de 320 ohms. Isso na polarização direta. E vou jogar a tensão sobre esses mesmos componentes. Positivo, negativo, daqui. Repare que o LED acionou. Então, se eu for aqui, aumentar o valor da tensão, o que vai acontecer? Esse resistor vai deixar de ser o resistor ideal para esse circuito. E isso pode resultar
na queima do próprio LED. Então, aumento aqui o valor da tensão, tenho que fazer um outro cálculo. Então, outro cálculo vai poder nos facultar um outro tipo de resistor. Por já, vamos lá colocar um outro tipo de resistor lá na nossa fórmula e vamos voltar para construir mais um circuito usando outro tipo de resistor. Nesse outro exemplo, nós já estaremos a usar um outro tipo de tensão da fonte. Em vez de 8 volts, estaremos a usar 22 volts. Então, temos uma tensão de entrada de 22 volts para sustentar um LED de 2 volts. Então, o resistor que nós usamos lá já não irá servir mais. Temos que fazer uma outra conta. Fazer uma outra conta porque a tensão é maior. O que diremos aqui, ao professor? A fórmula é a mesma. Iremos chegar, né, dizer que a resistência vai ser igual ao valor da fonte, que é 22 volts, menos o valor do LED, nesse caso seria 2 volts, sobre o valor da corrente, 0,02 amperes. Então, a resistência ideal vai ser igual a 20 volts sobre 0,02 amperes. Resistência vai ser igual a, vamos lá calcular, ser igual a 1000 ohms, que é o mesmo que dizer 1K. Então, temos que colocar um resistor de 1K, que é 1 kΩ. Então, em seguida, nós iremos construir esse circuito, lembrando que o valor pode variar também dependendo do tipo de LED. Vamos lá supor que seja um LED branco. O LED branco trabalha com uma tensão de 3,6 volts, tensão mínima. Então, o que a gente teria nesse caso? Teríamos a seguinte situação. Teríamos resistência sendo igual ao valor da fonte. Temos aqui 22 volts, 22 volts menos 3,6 volts sobre 0,02 amperes. Nesse caso, teríamos resistência sendo igual a 22 menos 3,6 volts. Isso vai dar 18,4 volts sobre 0,02 amperes. Então, teríamos como o resultado final 18 sendo dividido por 0,02 amperes. Vamos lá calcular, ver quanto que isso poderia dar. 18,4 sendo dividido por 0,02, temos 920. Então, 920 ohms. Repare que o valor da resistência muda de acordo com o valor do LED, assim como pode mudar de acordo com o valor da tensão lá na fonte. Muito bem. De uma forma rápida, nós vamos colocar em prática esse exemplo aqui, né? Esse cálculo. Esse aqui podemos deixar do lado. Vamos trabalhar somente com esse nosso caso aqui.
Para esse circuito, vamos precisar de uma tensão de 22 volts. Ó, 22 volts. E iremos precisar de um LED, pode ser o verde ou o amarelo, não tem nenhum problema, uma vez que a tensão de funcionamento é de 2 volts, tensão mínima. A resistência, vimos que era de 900, ou melhor, era de 1000 ohms. 1000 ohms é o mesmo que dizer 1K. Então, temos um resistor de 1 kg na nossa bancada. Por já temos tudo aqui preparado para podermos montar o nosso circuito. Vou posicionar o resistor sendo positivo para cima, que é o ánido, e vou colocar em série o resistor de 1K e vou colocar a ponta de prova do multímetro, ou melhor, o jumper nesse caso, o positivo com o positivo e o negativo com o negativo. Ó, repare que temos o LED praticamente aceso aqui. Ó, está a acender numa tensão de 22 volts. Ele não vai queimar porque temos o resistor que vai limitar o fluxo da corrente e o LED poderá funcionar sem nenhum problema. Muito bem, então é dessa forma como os LEDs são aplicados em algumas fontes, por mais que predomine lá uma tensão alta, sempre o resistor é colocado em série com o LED para que ele não venha a queimar. Muito bem, essa nossa aula de hoje vai ficar por aqui e lhe aguardo na nossa próxima aula. Um forte abraço e até lá!